O ministro Marco Aurélio Mello já fazia algum tempo que não conversava conosco. Está aqui para responder às perguntas da equipe do Jornal da Bandeirantes. Gente, muito bom dia, ministro. Obrigado por sua atenção mais uma vez com a Bandeirantes. E nós abrimos o programa falando da facilidade que hoje se encontra para judicializar a política. São decisões de primeira instância que acabam batendo no Supremo Tribunal Federal e o Supremo não breca isso. O Supremo dá andamento aos pedidos mais estapafúrdios, inclusive de partidos políticos de oposição, que têm todo o interesse de inviabilizar o governo do momento. Por que o Supremo abre tanto e não breca ações que está na cara, que visam exatamente inviabilizar o governo, hein, ministro Marco Aurélio? Bom dia. O Supremo age mediante provocação. E, lastimavelmente, outro dia mesmo, na videoconferência, numa sessão de videoconferência, eu falei a respeito de um certo partido que, consideradas as medidas provisórias que foram editadas numa emergência ante a pandemia que assola o país, ajuizou várias ações. Se fosse um partido do governo, da base do governo, não ajuizaria essas ações. Você tem razão quando você diz que se acaba judicializando a própria política, o que não é bom em termos de avanço cultural. Ministro, muito bom dia. Cláudio Humberto aqui falando. Eu queria que o senhor comentasse, explicasse mais para nós a sua proposta de mudança do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que medidas que tenham a ver com atos praticados pelo Poder Executivo, pelo Poder Judiciário, que elas venham a ser adotadas não mais monocraticamente, mas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor isso e também, como isso, as razões da sua preocupação que acabou provocando essa proposta. Cláudio Humberto, uma satisfação enorme falar consigo e manter essa interlocução. O que visei com a minha proposta? Visei evitar essa perplexidade de se ter um ato do presidente da República afastado do cenário jurídico por um único integrante do Supremo. É um poder demasiado. Evidentemente, quando nós pensamos em Supremo, nós imaginamos um órgão que atue em colegiado. Mas, hoje em dia, nós temos a maioria das decisões individuais. Agora, o que se verifica nessa questão, considerada a escolha do diretor-geral da Polícia Federal? O controle, sob a minha ótica, deve ser sempre posterior. Evidentemente, se aquele escolhido pelo presidente da República, que por sua vez foi escolhido pela maioria absoluta dos brasileiros, vier a cometer qualquer desvio de conduta, se terá um mecanismo próprio para coibir essa postura. Não se pode simplesmente adotar uma postura de tutor do presidente da República. É uma demasia. Agora, em se tratando de uma atuação precípua do poder enquanto poder da República, tudo recomenda que o exame seja feito pelo Supremo como Supremo, ou seja, como colegiado composto de 11 integrantes. Isso ocasionará, se aprovada a proposta que fiz mediante ofício ao presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, ocasionará uma segurança maior para todos nós e evitará o desgaste institucional que nós estamos tendo. Ministro, queria perguntar ao senhor como o senhor viu aquelas manifestações que foram feitas na porta da casa, da residência, família do ministro Alexandre de Moraes aqui em São Paulo no final de semana, não é? Com a pessoa física do ministro ali sendo confundida com a pessoa jurídica. Isso também pesou nessa decisão do senhor de propor para que essas decisões sejam tomadas pelo colegiado e não por um ministro singular, ministro? Olha, revela boa procedência da minha proposta.
Agora, claro que a manifestação é possível, mas dentro de uma urbanidade maior, né? Não se pode imaginar que um integrante do Supremo seja fustigado por adotar esta ou aquela posição. O ato do integrante do Supremo fica sempre submetido ao colegiado, né? E, se fosse o caso, o presidente recuou, editou o decreto tornando insubsistente a nomeação e, se fosse o caso, se teria o recurso ao plenário para evitar justamente o desgaste que decorre, né, desses acontecimentos. É que nós devemos, em se tratando, repito, de ato do Legislativo ou de ato do Executivo como poder, não um ato administrativo qualquer. Devemos atuar no colegiado. Eu só compreendo o Supremo, ele atuando na composição plena. O Supremo hoje está dividido em turmas visando a racionalização dos trabalhos, mas não deixa de haver aí uma incongruência. Ministro, eu queria voltar um pouquinho no passado para entender essa proposta do senhor. Lá em 2016, quando o senhor deu uma liminar a partir de um pedido da Rede Sustentabilidade, impedindo a posse do senador Renan Calheiros como presidente do Senado. Não o mandato dele, evidentemente, mas a posse do então eleito presidente do Senado, Renan Calheiros. Naquela ocasião, eu queria saber se o senhor se arrepende dessa decisão e se ela não foi uma interferência liminar também do senhor numa questão de um outro poder específico. Hoje, na avaliação do senhor, ela teria de ser submetida ao plenário e não exclusivamente à avaliação do senhor? O Supremo, atuando mediante o colegiado maior, havia assentado que não se poderia assumir a presidência da República réu em um processo crime. Então, quando implementei a liminar, o fiz ante 6 votos, maioria absoluta, proferidos no Supremo nesse sentido. Eu não inovei no caso, eu apenas observei a decisão. Posteriormente, alguns colegas mudaram o ponto de vista e entenderam que, no caso, o presidente do Senado poderia permanecer na cadeira, mas não poderia substituir o presidente da República, quando eu disse que teria ocorrido uma meia-sola constitucional, porque quando o presidente do Senado chega à substituição do presidente da República, uma substituição eventual, ao contrário do que ocorre quando assume o vice-presidente da República, ele o faz não considerado a pessoa individual dele, mas o faz considerado a casa a que está integrado. E nessa ótica que acabou posteriormente uma involução por prevalecer, nós teríamos que seria pulada a Casa Legislativa, o Senado da República, e se passaria a ter a substituição pelo presidente do Supremo. Agora, não inovei, porque quando assentei em medida realmente individual essa ótica, e talvez hoje eu já não fizesse, eu submeteria novamente ao colegiado. Eu fiz considerada a ótica do próprio colegiado na semana anterior. Ministro Marco Aurélio Mello, qual que é o limite de interferência do Poder Judiciário nas decisões do Executivo e do Legislativo? E há alguma dose de subjetividade nessas decisões? Olha, eu tenho dito em plenário mesmo, né, que nós precisamos implementar a autocontenção. As áreas de atuação de cada poder estão previstas na lei das leis, que é a Constituição Federal. E cheguei mesmo a dizer várias vezes que quando nós avançamos, invadimos seara que não é nossa, nós lançamos um bumerangue que pode vir na nossa testa. O que tem que haver é temperança, o que tem que haver é autocontenção, o que tem que haver é a percepção que a República, em termos de união, está assentada em 3 poderes, que, como previsto na Constituição Federal, são poderes independentes e harmônicos. Ministro Marco Aurélio, nós vivemos um momento atípico. O
Brasil está empenhado, ou deveria até estar mais empenhado em combater essa pandemia. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal mudou a sua forma de realizar sessões. No outro dia, topamos com o senhor em mangas de camisa, o que era impensável, porque dá a impressão que o senhor já nasceu de toga. Mas o senhor estava de manga de camisa no aconchego do seu lar. Muita coisa mudou, especialmente para os trabalhadores da iniciativa privada. No Supremo Tribunal Federal, o que é que se pretende fazer aí para redução de gastos, inclusive de salários dos ministros? Isso passa pela discussão dos senhores? Não, não passa. Nós não discutimos essa matéria. A administração do tribunal, sob o ângulo administrativo propriamente dito, é do presidente do tribunal. Agora, não reclamo do que eu percebo no tribunal, eu penso que eu percebo bem, mas nós estamos aí com um achatamento considerado a inflação que não é de hoje. Evidentemente, precisamos tirar esse inchaço da máquina administrativa e perceber que a coisa pública pertence a todos. Ministro, qual a avaliação que o senhor faz dessas manifestações que têm ocorrido frequentemente, a última agora no domingo passado, com a presença do presidente Bolsonaro, pedindo, enfim, das coisas mais absurdas que existem, entre elas o fechamento do Supremo, do Congresso. Como é que o senhor vê esse tipo de manifestação pelo país e a presença do presidente nelas? Olha, de início eu vejo uma ótica míope, porque não se avança institucionalmente assim, mediante manifestações que chegam à violência, como nós verificamos nessa última, quanto a pessoas que estavam trabalhando da imprensa. Nesse dia, inclusive, eu tinha saído de moto e encontrei a passeata, só que cortei em frente à catedral para sair, não passei pelo... Ministro, posso interrompê-lo? O presidente Jair Bolsonaro está falando agora. Queria colocar o senhor também para ouvir. A gente já retoma a nossa conversa, ok? O presidente falando agora na saída do Palácio do Alvorada. O senhor assinou, o senhor está certíssimo. O dinheiro público tem que ser fiscalizado. Por que esconder o dinheiro público? Nós, como empreendedores... O presidente está nesse momento ali no cercado, nos microfones, mas também conversa com apoiadores, muita gente aglomerada em volta, e nesse momento é um apoiador ali que está se referindo ao presidente. Mas o presidente está posicionado na frente dos microfones, o que indica que nesta manhã que ele deve falar também fora ali daquela conversa particular que ele tem todos os dias com as pessoas que ficam paradas ali nesse cercado para manifestar o apoio a ele, mas o apoiador nesse momento está meio exaltado, não para de falar, está com uma camisa verde e amarela e o presidente está ali posicionado, quietinho, impávido, acompanhando, mas continua na frente dos microfones indicando que a qualquer momento vai se manifestar. Fez ali um sinal, o presidente da República, e continua ouvindo o que diz essa pessoa. Completa inversão de valores, né, Thaís? O presidente ali parado isso, ouvindo o sujeito fazer discurso, tem dó. Eu imagino o Cláudio Humberto, que já trabalhou com isso, não é, Cláudio? Vendo uma cena como essa. Pois né? Mas eu estava muito curioso para saber o relato que o ministro Marco Aurélio estava fazendo agora, sobre que ele vinha de moto, o ministro gosta de moto, quando se deparou com a manifestação. E aí, ministro, como o senhor agiu? E eu não tinha visto nenhuma faixa revelando que a manifestação seria contra o Supremo. Mas, de qualquer forma, porque é uma moto, inclusive, pesada, eu não poderia estar parando e andando, eu cortei e saí fora da manifestação. Agora, quanto a esse fato também de o presidente se comunicar diretamente com o povo, né, e se comunicasse numa intimidade maior, eu perguntaria, onde está o porta-voz? Agora o presidente está falando em Brasília, ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Os assentados do estado de Mato Grosso, Cabana está aqui, precisamos muito, presidente, do nosso... Pessoal, vamos lá, jogo rápido aqui, só vou falar uma coisa e vou embora. Manchete da Folha de São Paulo de hoje. Porta! Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro. Que imprensa canalha, Folha de São Paulo. Canalha elogio para a Folha de São Paulo. O atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares,
Não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizendo que meus filhos querem trocar o superintendente. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair de superintendência, da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele. Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal. Vocês estão loucos! Loucos! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada. Folha de São Paulo, um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, cala a boca. Está saindo para ser diretor executivo a convite do atual diretor-geral. Não interfere em nada. Se ele for desafeto meu, e se eu tivesse ingerência na PF, não iria para lá. É a mensagem que vocês dão. Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro. E não interfiro na Polícia Federal. E ele está sendo convidado para ser diretor executivo. É o 02. É a mesma coisa que eu tinha chegado, vamos supor, suposição, por minha defesa, e falar o seguinte, ó, eu quero que troque o comandante do Comando Militar do Sul, que eu não gosto dele. Ele fala, tudo bem, e coloca ele como comandante do Exército. É a mesma coisa. É uma suposição, mas é a mesma coisa. Então uma manchete, canalha, mentirosa, e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara. A grande parte só publica patifaria. E passe bem. Cala a boca, jornalista, hein? Lembrou o general Newton Cruz, virou até título de livro. Né? O Cala a boca, jornalista. Fernando Jorge, né? Isso, do Fernando Jorge. Pois o presidente está coisa. exaltado, não é, ministro Marco Aurélio? Vamos retomar nossa entrevista mais calma. Pois é, precisamos de serenidade, de temperança. O que nós notamos é um desgaste maior para a própria presidência da República, o que não é bom em termos de Brasil. Ministro Marco Aurélio, o senhor foi até o relator aí, né, de um dos casos do questionamento do isolamento social e definiu que estados e municípios, né, têm prerrogativa para tomar as decisões. E a gente vê no Maranhão, hoje, o início do lockdown com uma decisão judicial. Quando nós temos uma decisão judicial determinando medidas para a pandemia do coronavírus a respeito da circulação de pessoas, é uma decisão que também está extrapolando aí os limites do judiciário? Nós vemos realmente que a quadra não é boa, não é uma quadra de entendimento. E eu vou repetir o que eu disse, cada poder deve atuar em sua área. O judiciário não pode substituir-se ao legislativo e ao executivo. Isso é muito ruim quando ocorre. Ministro, o senhor vê algum risco de ruptura, de quebra institucional no nosso país nesse momento? Não vejo, porque inclusive eu disse há outro dia que em 1983, quando eu era ministro do Tribunal Superior do Trabalho, eu fiz a Escola Superior de Guerra. E eu pude conhecer um pouco mais as Forças Armadas. E hoje a minha confiança nas Forças Armadas é integral, é uma confiança irrestrita. E nós não temos espaço para saudosismo. Ministro, voltando um pouco à sua proposta apresentada ao presidente, por ofício ao presidente do Supremo Tribunal Federal, mudando o regimento interno do Supremo, no sentido de que medidas que afetem decisões do Poder Executivo e do Poder Legislativo venham a ser tomadas somente pelo plenário, o que eu queria saber do senhor é o seguinte: quais as chances efetivas que o senhor vê de aprovação dessa medida? E outra coisa é o seguinte, que é uma ideia que muita gente gosta, né? Se eventualmente o Supremo não adotar a sua proposta, ela pode vir a ser imposta ao Supremo por um, digamos, projeto de lei, alguma coisa assim? Olha, nós temos em relação aos processos objetivos, as ações diretas de inconstitucionalidade, declaratória de constitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma regra em lei, na Lei 9868, segundo a qual a retirada do cenário de um ato do Legislativo, um ato normativo,
depende da maioria dos integrantes do Supremo, ou seja, requer 6 votos no sentido dessa retirada. E eu creio que a ordem natural direciona a aprovação da proposta. Agora, colegiado é uma caixa de surpresas, né? Nós temos um somatório de forças distintas, por isso é colegiado, segundo a formação técnica humanística de cada qual. Mas porque isso pode representar ou pode ser interpretado como se o ministro individualmente estivesse abrindo mão de poder. Tem um poder absoluto, né, de monocraticamente alterar tudo, enfim, suspender validade de medida provisória, coisas desse tipo, né? O senhor vê isso no Supremo, esse espírito? Olha, nós não somos semideuses, né? Nós compomos o Supremo e a cadeira é uma cadeira que muito honra o ocupante. Nós ocupamos essa cadeira e devemos atuar com equidistância. Nós não devemos potencializar o protagonismo individual. Essa tem que ser a concepção. O Supremo precisa marchar, e marchará, eu não tenho dúvida alguma, para voltar a ser um colegiado e não um tribunal que atue como vem atuando de forma isolada, cada qual implementando o que pensa sobre certa matéria, chegando-se ao ponto, e aí eu digo que o controle tem que ser posterior e não preventivo, chegando ao ponto de uma única caneta tirar do mundo jurídico, como eu falei, um ato do presidente da República. Ministro Marco Aurélio Mello, para finalizar aqui da minha parte, eu queria perguntar para o senhor se o senhor vê como vice-decano do Supremo, certamente será o decano a partir do fim do ano com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. O senhor que já passou tanto tempo assim no Supremo, o senhor vê alguma possibilidade de se acabar com contra-cheques de magistrados dos tribunais de justiça superior a R$100 mil, algo que está muito distante àquilo que está escrito no artigo da Constituição Federal 37, que nenhum salário de servidor poderá ultrapassar o subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. O senhor vê a possibilidade de se acabar com esses penduricalhos, auxílios que elevam muito os vencimentos dos magistrados no Brasil? Olha, enquanto muitos brasileiros buscam teto, alguns integrantes do judiciário não querem o teto e driblam o teto. É realmente algo extravagante que requer uma iniciativa talvez do Conselho Nacional de Justiça e provocado Supremo do próprio Supremo. Agora é difícil nós termos algo quando não há concepção quanto ao avanço cultural por parte daquele que ocupa o cargo público. É algo que realmente nos deixa assim atônitos. Um desembargador percebeu o dobro do que percebe o ministro Supremo, que é teto para a administração em geral. Eu aproveito aí a sua resposta, que o senhor cita o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é uma instância a mais? Ele é independente ou ele é um instrumento corporativo? Como é que o senhor vê o Conselho Nacional de Justiça e a atuação que tem tido? Não, ele tem tido uma atuação equidistante. Agora é um órgão administrativo, apenas administrativo, não é um órgão judicial. E cabe provocação e teríamos que realmente caminhar para o enfrentamento dessa matéria, visando afastar esses abusos que vêm ocorrendo. Bem, eu queria agradecer ao ministro Marco Aurélio Mello, que falou com a gente aqui ao vivo, falou sobre vários assuntos. Obrigada pela conversa, pelas respostas, ministro, e até uma próxima vez aqui na Rádio Bandeirantes. Uma satisfação enorme, meus cumprimentos a Bandeirantes e que cada qual nessa passagem finita por aqui faça a sua parte.